Olá, meu querido, olá, minha querida, tudo bem com você? Espero que sim. Hoje eu quero comentar aqui com vocês uma fala de Datena, não é? Ele tem uma grande visibilidade, eu acho que é importante a gente esclarecer uma fala que ele reverberou em relação a Bolsonaro, em relação à sua prisão, em relação à sua inelegibilidade. É muito importante a gente ter o conhecimento de fato, de verdade, como é a situação. Notadamente quando venha uma desinformação ou informação talvez equivocada de um grande apresentador. Vou dar a minha opinião respeitando a dele e consequentemente qualquer outra diferente. Mas aqui a gente tem que falar e mostrar sim. E você que está ao vivo aí no chat comigo, muito obrigada, beijo no seu coração, gratidão sempre. E já dá aquela paradinha, já curte a live, já compartilha, que é muita informação hoje, então é muito importante esse compartilhamento. Pois bem, meu querido, minha querida, eu vou colocar os trechos e vou comentar, tá bom? Da fala de Datena. O Bolsonaro quase que está se martirizando e aceitando a condição de inelegível. Você conta, eu conto. Eu conto. Não interessa se Bolsonaro vai aceitar, não interessa se Bolsonaro aceitou a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, se ele concorda ou não com a sua inelegibilidade, não interessa. Decisão judicial, meu querido, minha querida, a gente cumpre. E o que nos resta fazer é aceitar. E o que lhe é de direito, no caso de Bolsonaro, é entrar com recurso. Bolsonaro pode entrar com recurso aonde, Andréia? No Supremo Tribunal Federal, onde, inclusive, quem vai receber esse recurso e analisar tudo é Alexandre de Moraes. E eu falei para vocês que esse recurso será um verdadeiro tiro no pé. Por quê? Porque só o Supremo Tribunal Federal pode dar o efeito de repercussão geral a uma decisão. Alexandre de Moraes vai aceitar o recurso, vai admitir o recurso e vai dar o efeito de repercussão geral, ou seja, todos os casos semelhantes, todos aqueles que agiram como Bolsonaro agiu, mentindo, com fake news, abusando do poder político, abusando de propagandas eleitorais, usando instalações públicas, todos esses casos receberão a mesma reprimenda caindo no judiciário. Qual reprimenda, Andréia? Da inelegibilidade. Logo, uma galera aí, notadamente os bolsonaristas extremistas, que são deputados e senadores, vão ter que, abrir os olhos e fechar a boca. Por quê, Andréia? Porque a situação vai piorar para todos eles a partir desse recurso no Supremo Tribunal Federal. E no mérito, não vai ganhar. No mérito, a maioria ali vai votar para manutenção da decisão do Tribunal Superior Eleitoral. No máximo, dos 11 ministros, eu acredito que apenas 2 vão votar a favor de Bolsonaro. O terrivelmente evangélico André Mendonça, uma vergonha, um puxa-saco, e Nunes Marques, que também passou a adotar uma postura que para mim é vexatória e até mesmo humilhante. Um jurista de fato e de verdade de carreira agir daquela forma. Então será um placar de no máximo 2 votos a favor de Bolsonaro e todo o restante 9 contra Bolsonaro para manutenção da sua inelegibilidade e agravando ainda a situação para os bolsonaristas extremistas, que é a repercussão geral. Todos que agirem e que agiram como Bolsonaro poderão ter o mesmo julgamento, tendo a sua inelegibilidade decretada por essa repercussão geral dada pelo Supremo Tribunal Federal. Então vai ser um tiro no pé. E não interessa se Bolsonaro aceita ou não isso, é uma realidade que, querendo ou não, ele está submetido. Submetido a quê, Andréa? À justiça. Mas ele falou mais. Vamos seguir aqui. Quando diziam que o Bolsonaro ia ser preso, falei, vai ser preso coisa nenhuma, cara. Senão vai ser que nem o Lula, eles prendem o Bolsonaro, depois eles soltam o Bolsonaro vai ser eleito na próxima eleição. Igual a Lula? Sério? É mesmo? Tem que ser muito tosco dentro do conhecimento mínimo, né, para falar uma bobagem dessa aqui. O caso de Lula
É público e notório. Houve e talvez seja a maior fraude processual que o Brasil já viu, que é a fraude processual da Vaza Jato, ali da 13ª Vara, do TRF4, que hoje, por exemplo, está sob a intervenção do Conselho Nacional de Justiça, em que o Supremo Tribunal Federal derrubou todas as decisões de condenação em relação a Lula por causa dessa fraude processual. Lula foi condenado sem provas. Bolsonaro será condenado por excesso de provas. Não houve genocídio de Yanomamis na época de Lula. Não houve genocídio em relação à pandemia na época de Lula. Um presidente negacionista, um presidente que negava a ciência, que dizia que quem vacinasse viraria jacaré, quem vacinava era marica, quem vacinava poderia pegar a AIDS, que negou a compra da vacina de forma tempestiva, o Bolsolão, a incitação ao estupro, em várias situações que são diametralmente diferentes do caso de Lula. Lula sofreu uma perseguição do judiciário para tirá-lo do pleito eleitoral em 2018. Isso é público e notório, tanto que concomitantemente à vitória de Bolsonaro, ele nomeou o juiz que tirou Lula do pleito eleitoral, nomeou o juiz Sérgio Moro para ministro da Justiça, com falas e promessas de torná-lo ministro do Supremo Tribunal Federal. Situação que só não foi para frente porque a vaidade do marreco e a vaidade do Bozo, os dois bicudos ali se bicaram e não deu certo. Senão tinha dado tudo nessa sequência. Então querer comparar o caso de Lula com o caso de Bolsonaro é no mínimo um escárnio. No mínimo. Ademais, Lula nunca se colocou numa situação de vitimização, de coitadinho. Lula nunca incitou as pessoas contra o Supremo Tribunal Federal, contra juízes, contra o Judiciário, contra o Congresso Nacional, como o Bolsonaro fez. Lula nunca tentou um golpe como o Bolsonaro incitou a sua tentativa, mesmo tendo sido preso no contexto que eu acabara de explicar. Porque o único cara de direita que ainda continua sendo o cara que mais chance tem de ser eleito pela direita como presidente da República e grande candidato contra o Lula, né, continua sendo o Bolsonaro. Veja bem, Bolsonaro será preso. Totalmente diferente de Lula. Lula teve uma grande fraude processual, como eu acabei de explicar para vocês. Bolsonaro não é questão de fraude processual. Bolsonaro produziu prova contra ele mesmo, principalmente em relação a ser um incitador ao golpe, ao atentado violento ao Estado Democrático de Direito, em que Bolsonaro atacava toda semana as instituições democráticas, em especial o Supremo Tribunal Federal. Então vou repetir, Lula foi condenado sem provas, tanto que caiu tudo. Bolsonaro será preso e condenado por excesso de provas. E será uma questão de tempo. E só não foi preso ainda exatamente porque existe uma grande diferença entre o processo de Lula e o processo de Bolsonaro. O processo de Lula foi uma fraude. O processo de Bolsonaro, eles estão fazendo com muito cuidado, exatamente para que não ocorra a queda a posteriori e Bolsonaro se coloque como um perseguido político, um preso político, um coitadinho, já que nós sabemos que ele tem esse viés e essa característica de ser bravão aqui, cheio de bravatas, e na hora do vamos ver é um covarde. Se faz de vítima, de perseguido e de coitadinho. Então essa é a grande diferença. A justiça está agindo com o maior zelo possível, notadamente Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal, para que não caia absolutamente nada a posteriori. Essa é a grande
diferença. Você não tem a dúvida. Ele inelegível, ele passa a ser um cabo eleitoral importante. Resta saber até que ponto ele transfere os votos para quem for o candidato ou a candidata. Resta saber. Deve ser alguém da família dele, porque ele não confia em ninguém. Deve confiar na família dele, Pode ser. ou da mulher, ou então no Eduardo. Você conta, eu conto. Ledo engano. Bolsonaro não vai apoiar nem Michele Bolsonaro, nem Flávio Bolsonaro, nem Eduardo Bolsonaro. Não, Andréa. Não. Bolsonaro não age assim. Bolsonaro vai apoiar quem pagar mais. Quem tiver mais money heavies para dar para ele e quem tiver e prometer mais cargos para ele. Ah, André, então é o Tarcísio, porque os dois fizeram uma reunião, disse que fizeram as pazes, né? Depois daquela pataquara lá, da questão da reforma tributária. Aí diz que eles fizeram as pazes, não é? Aí você me fala assim, ah, André, então Bolsonaro, como cabo eleitoral, vai apoiar Tarcísio? Depende. Depende do quê? Do Farm-me, dos Farm-me, do Money Heavy, do toma lá da cá. Bolsonaro age com um toma lá da cá, gente. Sempre agiu assim e não vai ser diferente enquanto cabo eleitoral. Já que ele não pode ser candidato porque é inelegível, ele vai vender o seu capital eleitoral, ele vai vender ali o seu apoio. E vai ser para quem pagar mais. Se Tarcísio pagar, vai ser Tarcísio. Se for um outro, Andréia, vai ser esse outro. Bolsonaro está acostumado, meu querido, nos seus 28 anos enquanto deputado federal e nos seus 4 anos enquanto presidente, ao toma lá da cá, aos favores, ao eu te ajudo e você me ajuda. E é isso. E ele não vai apoiar a esposa, Michele, nem tampouco seus filhos, porque não tem o suficiente para pagar ele. É assim que Bolsonaro age e sempre agiu. E mais do que isso, vou repetir uma coisa que eu já falei. A direita cansou dessa balela de extrema direita. Por quê, Andréia? Porque percebeu que a extrema direita causa prejuízo. E a direita, Globo, Febraban, Fiesp, o agronegócio, a elite brasileira, ela quer se manter no seu status de manipuladores e de mais-valia, do lucro. E extrema-direita dá prejuízo. Aí você me pergunta assim, então, André, então por que eles apoiaram o Bolsonaro? Eles sabiam como o Bolsonaro era. Eles sabiam como o Bolsonaro era, sim. Sabia que Bolsonaro era burro. E acharam que conseguiriam manipular Bolsonaro. Só que caíram do cavalo. Porque embora Bolsonaro seja burro, ele é violento, ele é cruel, ele é mau. E esse viés dele não tem controle, tanto que ninguém segurava o ódio de Bolsonaro, as ofensas de Bolsonaro e sua mentira, que era toda semana ele tinha uma mentira, tinha uma teoria, tinha uma loucura. Aí mentia aqui, no outro dia desmentia, e no outro dia tinha esquecido que tinha mentido e mentia de novo, então mudava a mentira que tinha dado. Então, nesse ambiente, a direita caiu do cavalo. E agora, a direita não quer mais Bolsonaro. A direita já está organizando e ambientando para se levantar um novo. Nesse momento é quem? É Tarcísio. Será que vai ser Tarcísio, André? Não sei. Pode ser. Se ele ler a cartilha da direita e não da extrema direita, pode ser Tarcísio. Entende? Não querem Bolsonaro mais não. Vomitaram aquela cria que foi criada por eles. Não querem o extremista mais. Eles querem algo mais tranquilo. Digamos mais elitizado. Entende? Até porque Bolsonaro é muito fácil de ser combatido e atacado. Ele se coloca nessas posições de forma muito fácil, de vulnerabilidade, pela sua falta de capacidade cognitiva, pela sua falta de sociabilidade. Eles querem alguém que vá dar trabalho para Lula, que vai ser mais difícil de contradizer, de combater, de realmente ali ter um diálogo mais no sentido de mais elevado.
Bolsonaro não tem isso para dar. E a direita não quer mais Bolsonaro. Prender eles não vão prender porque, pô, aí vai ter um movimento enorme no país, se arrisca a governabilidade do país. Você conta ou eu conto? Eu conto. Prender Bolsonaro não vai prender, porque senão vai ter um grande movimento e ameaçar a governabilidade do governo Lula. Eu vou contar para eles, gente. Realmente vai ter um grande movimento de alegria, de senso de justiça, de agradecimento à justiça. Será esse o movimento que vai ter. Anteriormente tinha todo aquele movimento, aquela balela, aquela palhaçada ao redor de Bolsonaro, porque ele estava gastando o cartão corporativo, pagando a marmita, pagando a diária, pagando a gasolina das motocicletas, uma série de situações. Hoje Bolsonaro não tem mais isso, meu querido e minha querida. Nem a direita está querendo Bolsonaro. E o que o diga essa derrota que ele teve em relação à reforma tributária, que foi um grande exemplo disso, uma grande demonstração de que Bolsonaro está caindo ladeira abaixo. Então vai ter sim um grande movimento quando Bolsonaro for preso. E eu estarei nele. De viva a democracia, viva a justiça. Esse sim será o movimento. Em relação à governabilidade de Lula, quem esbraveja que não está havendo governabilidade são os opositores e quem acredita em fake news, porque se não tivesse havendo governabilidade, não tinha sido aprovada a reforma tributária. Mesmo com todas as concessões que eu expliquei nos 2 vídeos anteriores, não haveria sua aprovação. Por quê, André? Porque seria um movimento oportuno de afronta a Lula. Mas foi aprovado rápido assim, puf, em 2 votações, em 2 turnos, com um quórum de 3/5, uma proposta de emenda à Constituição na Câmara de Deputados Federais, assim. Isso é governabilidade. Não é o ideal, não, já expliquei para vocês que não é o ideal a reforma tributária, mas é aquilo que foi possível e necessário, principalmente. Então, isso aqui é conversa, me desculpe, de gado. De pessoas que acreditam nas fake news e não aprofunda de fato de verdade naquilo que tem acontecido. E vou repetir para vocês, Bolsonaro será preso até o final do ano. Se não for preso numa sexta-feira à tarde por um juiz singular, porque os processos dele estão descendo para o juiz singular. Juiz de primeira instância, promotor de justiça lá, muitos em início de carreira. Meu querido, minha querida. E não tem isso não. O povo vai pra rua mesmo quando Bolsonaro for preso. De regozijo, de alegria, de sensação de justiça sendo realizada no caso concreto. É isso. E é isso que nós queremos. E o que eu comentaria de tudo isso? Que bom que você está aqui comigo, que a gente pode falar, conversar e mostrar que não é assim que funciona. Que Bolsonaro, a prisão dele quando ocorrer não será igual a de Lula. Muito pelo contrário. Vou repetir novamente aqui e esse será o meu grande comentário. Lula foi preso sem provas, com provas forjadas pelo Ministério Público, Dallagnol e por Sérgio Moro, o juizinho ali da 13ª Vara. Bolsonaro, quando for preso, será preso com excesso de provas. Por isso que não foi preso ainda. A justiça está fazendo tudo com muito cuidado, exatamente para não ocorrer nenhum retrocesso judicial em relação à reprimenda que Bolsonaro merece. Entende? É muito diferente uma coisa da outra. E é muito importante que você compartilhe esse vídeo para que as pessoas entendam. Isso tudo que eu acabara de explicar é um ato de resistência. Nós temos que falar e mostrar, sim, estamos aqui para isso. Então dá uma paradinha agora, curte a live e compartilha, tá bom? Você que já fez isso, muito obrigada. E você que está ao vivo aí comigo no chat, ei, muito obrigado, viu? Beijo no seu coração,
Gratidão sempre. E se você não for inscrito no canal, se inscreva, porque aqui a informação é sempre de forma clara, objetiva e sempre com muita seriedade. Um grande abraço, beijo no seu coração, até o próximo vídeo, tchau, tchau.